Glória a Deus. Irmãos, eu estou assim, como é que eu vou dizer a vocês? Pisando em ovos, no sentido de procurar não errar, para a gente não perder o mover, a ação e o poder de Deus sobre a vida da gente. Daniel foi muito feliz quando ele falou aí desses nossos 7 dias de oração. E eu vou dizer aqui, ó, quem não faltou nem um dia, quem pôde vir nos 7 dias, levanta a mão aí. Glória a Deus, irmãos. Eu vim, mas também você é o pastor, né? É só eu que sou crente. O Daniel foi muito feliz, irmãos. Eu já tenho dito aqui que às vezes uma oração de 5 minutos vale para 7 dias. Não é a quantidade, mas também não vou fazer propaganda para não vir, não é isso que eu estou dizendo, eu só estou sendo verdadeiro e coerente. Mas você tem que marcar o seu território, gente, pelo amor de Deus, você tem que vir um dia desses. E aí eu vou fazer aquela frase famosa minha, né? Se depender de você em 2023, das orações dos 12 dias, como é que vai ser o seu ano? Aí você responde lá, conversa com o seu travesseiro. Se depender de você. E ó, quer saber de uma coisa? Geralmente depende da gente. E aí a gente esquece que passou aqueles 12 dias de oração, e aí a gente fica no ano vagando aí, esquece que precisava ter feito alguma coisa, foi orientado, e a gente não aproveitou, de repente a bênção vazou das nossas mãos. Muito bem, amados, graças a Deus pelo começo do culto, alguns irmãos voltando de viagem, outros ainda em viagem, mas é o primeiro culto, como já foi dito aqui, de 2023, a vida continua. Eu raramente exponho os meus problemas a vocês, mas eu vou pedir oração. Estou vendo minha família ali no vídeo. Meu irmão com tumor na cabeça já está em Curitiba, amanhã vai fazer o primeiro exame para os procedimentos, e a gente tem que prosseguir a vida. Está vendo que o pastor, eu procuro buscar as verdades da nossa existência, irmãos, para chocar a nossa realidade. Então eu mostrei no WhatsApp aqui para o irmão Antônio e o irmão Paulinho, a laranja na cabeça dele ali, que é uma laranja, mas eu já orei agradecendo a Deus pela vitória em nome de Jesus. Viu, irmãos? Por que você fala isso, pastor? É porque eu estou dizendo assim, apontando para você, ó, você tem problema? Você tem problema? Então é só a gente olhar um pouquinho em volta e perceber que a gente tem problema, mas às vezes nem tanto. Temos mais motivo para agradecer e lembrar os irmãos. Não está gostoso de vir para o culto, para a igreja e tudo? E eu não estou profetizando, eu só estou sendo coerente e consciente. Vocês sabiam que o Covid já está assolando por aí? Daqui um dia a gente vai ter ou que usar máscara de novo, ou restringir a vinda. Se de repente acontecer isso, será que a gente aproveitou o dia que deu para vir? Para estar junto com os irmãos? Ou outro dia eu vou, estou cansado. Entende, gente? Como eu sou o pastor da igreja, eu tenho que fazer isso com vocês. Eu disse na reunião de oração aí outro dia, acho que foi ontem mesmo, que a experiência do púlpito já me disse assim, sabe, para de ficar forçando os irmãos a eles mesmos serem abençoados. Cansei, irmãos, é sério. Prefiro colocar em outras palavras, na verdade, e aí você decida, porque a gente às vezes força uma situação para um irmão ser abençoado, ele não se toca, perde a bênção e ainda fica chateado com a gente, mas ainda vale a pena. E as pregações e as aplicações das pregações servem para isso. Como por exemplo, vou dizer, né? Às vezes quem está nos assistindo lá em casa podia estar aqui com a gente. Vem, domingo que vem estar com a gente, quarta-feira. Não é possível que todo domingo você não consiga vir. Está vendo, irmãos, o que o pastor provoca? Porque é gostoso ouvir em casa a pregação, a adoração e tudo, mas não é igual aqui, gente. Não é verdade? Quando alguém chega e abraça você, profetiza sobre a sua vida, e assim sucessivamente.
1 Reis, capítulo 3, é a pregação dessa noite para os irmãos. Tem um tempo bom aí, mas espero não terminar tarde, viu gente? Nós estamos orando todo dia na igreja, amanhã tem oração de novo. Tem sido uma bênção nossas noites com Deus. 1 Reis capítulo 3, verso 3 a 5, diz assim o texto: E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. Que culto, hein, irmãos? 1000 animais. Que culto. Você acha que deu trabalho ou não? E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. Amém, irmãos? Vamos lá citar essa frase? Pede o que quiseres que te dê. Dá para você provocar o irmão que está disperso? Aponta para ele e fala: pede o que quiseres que Deus te dê. Vamos ver. Que frase, gente. É sério, Deus, que o Senhor está falando o que quiser. Irmãos, se fosse direcionado realmente, exclusivamente para você isso, pede o que quiseres que eu te dê, você está preparado? Parece que eu já estou olhando a cabecinha de vocês assim, ó, o tanto de pedido, diferente, mas Deus está dizendo o que quiseres. A gente vai ver isso no Novo Testamento, Jesus dizendo ao cego: que queres que eu te faça? Diferente de Salomão, o cego pede para si, eu ia dizer num egoísmo, mas não, né? Porque também ele tinha uma família, ele tinha uma cidade, ele tinha amigos, etc., pessoas à sua volta. Mas Salomão vai pedir algo, irmãos, que agradou demais a Deus. E eu queria falar nesta noite exatamente sobre isso, sobre oração. Fala comigo, oração, e dá uma salva de palmas aí, vai. Oração, vai, oração. Muito bem. Gente, o mundo aí fora não é como eu e você com respeito à oração. Primeiro, gente, pelo amor de Deus, entenda isso: você não ora simplesmente quando você quer. A gente só tem palavra de oração porque é o Espírito de Deus que ora em nós. Deus, o Espírito Santo ora em nós, senão você não tem palavra de oração. É por isso que nós não temos o hábito de ficar lendo oração escrita. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ficar lendo oração escrita não é sua oração, é a oração dos outros, irmão. Por isso que o Espírito de Deus ora em nós. Rafael, eu queria que você desse um pouquinho de grave, está muito agudo, vai ferir os ouvidos deles. Entende, irmão? Então, para que você ore, para que isso aconteça, gente, você precisa orar no sentido de se colocar para orar. E para a gente orar, você vai precisar fazer um exercício de oração, porque a oração não é apenas as primeiras palavras. Precisa arrumar, Rafa, ainda. Grave. Tá Eu queria que eu ficasse mais grave. É que o pastor olha aqui assim, eu vejo alguém colocar a mão no ouvido, eu falo, é a minha voz. E eu estou desgastado das cordas.
Obrigado, Rafa, e perdão, viu? Muito, foi muito. Afogou eu. Amém, fica comigo, irmão. Entende, gente? Por isso que o pastor precisa dizer para você, 2023, eu tenho visto, percebido no meu coração que é ano de oração. Rafa, melhorou. É ano de oração, amém, irmãos? Só que você precisa colocar-se para orar. Salomão, irmãos, nesse texto, fica comigo, porque o pastor tem um começo, um meio e um fim da pregação. Eu preciso chamar você para perto, para depois te levar para o trono de Deus, amém? Então fique comigo, irmão. Salomão está assumindo o trono. Ele é filho de Davi. Ele é filho de quem, irmãos? De ninguém menos que Davi, o cara segundo o coração de Deus. Aí o Salomão, irmão, sabe quantos anos mais ou menos ele tem? A Bíblia não diz quantos anos Salomão explicitamente começou a reinar e com quantos anos ele morreu especificamente, mas aproximadamente com 15 anos. Quantos anos, irmãos? Com 15 anos ele começou a reinar. 15 anos, gente. 15 anos tem jovem aqui, adolescente, que não vem orar porque não consegue orar. Como ontem, por exemplo, eu percebi, sábado não tinha jovem aqui para orar. Aí o pastor já vai dando um recado, né? Quando eu me converti, irmãos, eu louvo a Deus por isso na minha vida. Pensa no menino que orar no meio dos pés de café, no meio do mato, sozinho. Até hoje eu tenho resposta daqueles dias da minha conversão. Tenho certeza. Então eu posso falar mesmo, eu sou um exemplo nisso. A Bíblia fala assim, Paulo fala assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Uau, Paulo é o cara, imita ele no que ele imitava. No que ele não imitava, não precisava imitar não. Então imite a mim naquilo que eu estou fazendo que agrada a Deus. O que eu não tivesse a achar, não imita não, amém? E isso, você comigo e eu com você. Então, gente, 15 anos, e ele não está sabendo lidar muito com o governo, com o reino. Ele tem 15 anos ou já um pouco mais, e ele vai começar a fazer aliança. Por exemplo, irmãos, ele vai lá no Egito e ele traz uma mulher, a filha de Faraó. Ele faz aliança para poder trazer paz para Israel, por exemplo. Então ele está fazendo esse tipo de situação. Mas Deus está se agradando desse menino. Você entendeu, irmão? Do jeitinho do seu pai Davi, que era um menino, já matou um gigante, já começa um reinado abençoado. Rafa, parabéns, o som é outro. Salomão também é nesse nível. E Salomão, irmãos, olhe para mim, ele está seguindo os passos do seu pai, que é uma exigência espiritual. Você vai ver no texto que Deus faz a ele, a Salomão, para andar nos estatutos do pai dele. E ele vai construir o tabernáculo, o templo. Enquanto não constrói o templo, ele está sacrificando nos altos. Você viu aí quantos animais ele sacrificou? Vamos ver se você entendeu o texto na leitura. Quantos? 1000 animais, irmãos. Então ele está fazendo isso. Ele foi lá em Gibeá, começou a sacrificar naqueles dias, irmãos. É igual nós fazemos hoje, é nos colocar no altar da oração, da consagração, da santificação. É esse tipo de sacrifício que nós fazemos hoje, porque a gente não mata boi mais. Oferta financeira também. E olha que o pastor não quer nem falar disso hoje. Hoje é o primeiro domingo. Não era para nós falarmos de primícias, você trazer uma oferta como no preço de um boi para a igreja, pastor? Irmão, se você responder, se for para a igreja, eu jogo o microfone em você. Você não entendeu nada de fé. É ação de coração espiritual, gente. Precisa entender isso. É se desfazer daquilo que a gente prende para colocar para Deus. É na igreja que aprende isso, não é lá fora. Então ele sacrifica 1000. Só que olha o resultado do sacrificar 1000. Deus apareceu a Salomão. Queria que você aplaudisse o Senhor. Não foi um anjo não, irmão.
Ah, pergunta para mim assim, sem perguntar. Eu já pergunto, eu respondo. Por que Deus apareceu para ele? Claro, 1000 sacrifícios. Ele está subindo o degrau da comunhão. Nós estamos em 2023, gente. Como é que vai ser o degrau da sua comunhão com Deus? Eu vou ter que ficar aqui me lamentando, criando às vezes inimizade no microfone para forçar você a subir os degraus da comunhão. Ou quantos vão descer para a menos? Queira Deus que nessa noite o Espírito Santo, através da minha vida, desperte, nem que seja uma criança. Deus apareceu, Deus está vendo Salomão, irmão. Aí o texto vai dizer: e Salomão, verso 3, amava o Senhor, irmão. Por favor, irmão, fala essa frase, é tão gostoso, a gente mastiga. Fala: e Salomão amava o Senhor. Quem ama, entrega. E se você ficar pensando em dinheiro, eu vou jogar o microfone em você de novo, irmão. Quem ama, entrega, irmãos. Quem ama, se dá. Se você pensou em recurso, é só uma parte do todo. Deus não precisa do meu dinheiro, do seu dinheiro. Deus precisa de nós. Deus precisava de 1000 boi, irmão? Deus precisava do amor de Salomão. E Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai. Sacrificava nos altos e queimava os incensos. E em Gibeão, verso 5, apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Olha a comunhão, gente. Essa aparição em sonho não é um sonho de barriga de ter comido churrasco de 1000 boi, de Natal, de Ano Novo. Esse sonho é espiritual, porque Deus é espírito, Ele aparece assim, irmão. E apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonho, e disse-lhe Deus: pede o que você quer que eu te dê. É que Deus, irmãos, foi vendo Salomão. Deus foi vendo ele. Olha para mim. Deus está vendo você. Desculpe o irmão, ele não está aqui, mas eu vou falar. Não vou citar o nome. Novo convertido, a gente tem que dar o benefício. Mas a pessoa tão querida e com temor, disse assim, mandou um recado para mim: pastor, eu não vou orar não, porque eu preciso no mercado fazer compra hoje. Quase que eu respondi assim para ele: você não está falando isso para mim não. Você entendeu, irmão, o que o pastor está pregando para você? Eu sei que ele tem necessidade de ir, porque quem manda em casa é a mulher, irmão. Ninguém dá glória agora. Mas gente, fala para mim. Nós estamos numa campanha que a gente está quase sem voz. Aí o irmão, com muito temor e amor, porque diz que Deus ama a vida dele, vai abençoar ele. Eu não vou porque eu tenho que fazer compra, eu já estou na porta do mercado, pastor. Quase que eu falei assim: dá uma passadinha aqui que eu vou orar por você. Irmãos, o que a gente está fazendo com a nossa vida? O que nós vamos receber de Deus, gente? Isso acontece com todos, gente. Não sei se foi ontem ou anteontem. A Rosana falou assim: amor, estou cansada, posso ficar em casa? E eu falei assim: pode. Aí eu fui me trocar para vir, e eu falei assim: amor, não, vamos comigo. Mentira, irmão, não falei assim não. Eu falei: amor, vamos comigo. É verdade, tá? Ela está ali, ó.
E ela veio, e foi uma bênção. Diga para sua alma: você não me manda, quem manda em você é o Espírito de Deus. Porque a sua alma vai ficar no sofá, vai ficar no chuveiro, vai ficar no celular, vai ficar no mercado. Mas o seu espírito quer vir para a igreja, o seu espírito quer vir para o sacrifício, o seu espírito quer vir para o holocausto, o seu espírito quer vir para a oração, mas a sua carne está cansada, sua alma está abalada, mas você ama a Deus. Amém, irmão? E ele amava Deus, e Deus estimula Salomão a orar, irmão. Olha que Deus fala com ele: ô Salomão, o que é que você quer que eu te dê? Isso é estimular. Ora, fala para mim. Você acha que Deus não sabia? O que você quer que eu te faça? Pede o que quiseres que eu te dê. Deus, fala comigo, Deus estimula a oração. Fala. Amém, irmãos? Então agora aponta para o irmão assim, ó, é para você orar. Fala para ele, fala. É para você orar. Deus estimula a oração. Ora, Salomão, pede o que quiseres que te dê. Só que interessante, né? O Deus que estimula está dizendo assim: pede o que quiseres. Agora, irmãos, pedir para quem? Pedir para quem? Pedir para Deus. Deus está dizendo: pede, olha o verbo, para mim. Para quem você está pedindo? Você ainda está nessa da religião de pedir para Paulo, para Silas, para José, para Maria? Eles já morreram, irmãos. Pede para Deus que Ele está vivo, pede para Jesus que Ele está vivo, pede para o Espírito que Ele está vivo. Pede para mim, Salomão, o que queres que eu te dê? Irmãos, e o que quiseres? Deus está falando assim: especifica, Salomão. Aí Salomão vai falar assim com Deus: eu quero casar, Deus. Chegou até a cair o tamanco ali. Eu quero casar, Deus. Está tudo bem, casa. Irmão, específico. Mas escute, eu vou ensinar, ajudar você. Pastor, então o que eu devo pedir? Que eu tenho medo de pedir. Então o que eu devo de pedir? 1 João 5, 14 e 15. Olha aqui na Bíblia. 1 João, a eficácia da oração. Então a oração tem que ser eficaz. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos, e eu sei, sabemos, irmãos, amém? E sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então tem algo errado com a nossa oração, não tem? Deus está dizendo que é preciso haver, gente, uma harmonização desse querer. Salomão é um rei jovem, ele tem um contexto de vida, ele tem que pedir algo dentro da sua história, irmão. Vou dar um exemplo para você aqui. Onde você mora, irmão? Fala comigo, se no Brasil. O Brasil está precisando de oração, sim ou não? Não é contexto da nossa vida? Eu vou orar pelo Japão. Senhor, abençoa o Japão. Está tudo certo, irmão. Mas o contexto da nossa vida é o Brasil. Aí vamos trazendo para perto. O contexto da nossa vida, já que eu usei esse termo, é no Paraná.
O contexto da nossa vida é Cianorte. O contexto da nossa vida é a igreja. O contexto da minha vida é a minha família. O contexto da minha vida é o meu casamento. Você entendeu? Tá cercando ali, ó. Aí você está perto da vontade de Deus, porque faz parte da sua história. Vou dar um exemplo de oração fora da casinha aqui, eu orando assim: Jesus, me dá um avião para me fazer missão na África. E Jesus vai dar um avião para mim, irmão? Agora eu vou falar assim para Jesus: Senhor, me dá uma passagem e eu vou lá na África pregar o seu evangelho. Pode ser respondido ou não essa oração? Tem que estar em consonância com a vontade de Deus. E olha que para mim orar sobre a passagem, eu já tenho que lembrar assim: puxa, tem um missionário lá na África. Olha, eu conheço um irmão que era da igreja e que está morando lá na África e não sei o que. E eu entro em contato com ele, começa uma história, um contexto de existência, de missões, para mim poder colocar em oração, gente. Então, o que você quer? Contexto, gente, harmoniza as coisas. Então Salomão pede. Amém, irmão? Então não é pecado pedir, amém? Vamos aplaudir Jesus para alguém ficar acordado aí. Glória a Deus e glorificar o Senhor. Então, irmão, meu Deus, eu só rabisquei uma página aqui e eu só estou na metade. Fica comigo, irmão, não dorme não. Irmão, então Salomão vai pedir. Amém? Então você também vai pedir. Em 2023 você vai ser um pidoncho. Mas agora vai pedir certo. Em 2023 você vai ser um pidoncho. Você vai pedir para quem? Para Deus. Salomão vai pedir. Deus abriu a porta. Quer ver? Verso 6. Ele disse: Salomão, olha como ele começa a orar. De grande beneficência, Deus, usaste tu com teu servo Davi. Ó, lembrou do contexto, tá vendo? Ó, contexto é o que está antes do presente, é o que está atrás, antes e depois. Usaste de tu com teu servo Davi, meu pai, de beneficência. Como também ele andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face, Senhor. E guardaste esta grande beneficência e lhe deste um filho, que sou eu, né? Que se assentasse no seu trono, como vê nesse dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou ainda menino pequeno. Fala comigo, irmão, menino. Fala, menino, fala. Menino, você está vendo a condição que ele está se enxergando? Meu papai, agora eu sou um menino, ele está com medo, dependente, não sei como sair, nem como entrar. Ele está dizendo assim: eu não sei o que fazer. Ele está orando com Deus. Olha a sinceridade do coração, está vendo, gente? O teu servo está no meio do teu povo, que elegeste. Este povo que é teu, e é um povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. Olha o verso 9. A teu servo, que é Salomão, pois, agora vem o pedido: dá um coração entendido, para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este tão grande povo? Vamos aplaudir Jesus. Que oração, irmão, que oração de um menino, irmãos, a oração de um menino. Então ele está vendo a vida dele, e olha só, não é uma oração egoísta, é uma oração que envolve outros. Lembra de Jó? Quando Jó orou pelos seus amigos, é que ele foi abençoado, gente.
Então não é uma oração egoísta. Está vendo como Deus responde esse tipo de oração? Toda vez que você for orar agora, tenta trazer um texto e um contexto da sua história, da sua necessidade, irmãos, e de outros que envolvem a sua vida. E ele faz isso. Aí olha só, aí vem a resposta. Meu Deus, gente. Verso 10: e esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor. Dá um glória a Deus aí pelo menos. E esta palavra pareceu, Deus se agradou da oração, entendeu, irmão? Porque olha para mim, ó, a resposta da oração, porque está ligado. Deus quer abençoar o povo e Salomão quer ser um instrumento dessa bênção. E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. Aí é que é. E aí vem o verso 11: e disse-lhe Deus: porquanto pedisse essa coisa, e não pediste para ti riquezas, eita, nem pediste vida de teus inimigos. Ó, você não foi egoísta pensando só em você, e nem pensou em vingança. Olha o coração de Salomão. Nem pensou em vingança. Pediste a vida, não pediste a vida dos seus inimigos, mas pediste para ti entendimento para ouvir as causas de juízo. É porque ele tem uma missão, gente. E quando Deus chama o missionário, Deus confirma o seu chamado. O missionário que envolve outros. Aí eu apontei aqui a resposta de Deus. Olha para mim que eu vou caminhar para o final. A resposta de Deus, por causa da atitude daquele menino, daquele jovem, foi tão além, irmão, que Deus se agradou tanto que foi além da resposta. Vai dizer aqui o verso 10 ao 12 para nós: e esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse essa coisa. Verso 12: eis que fiz. Fala comigo. Ele fez. Deus fez. Eu fiz, porque é para Ele que a gente ora, segundo as tuas palavras. Aumenta o som para mim, Rafael, a voz está indo embora. Deus fez segundo a palavra dele. Olha para mim, a sua oração importa. Marquinho, a sua oração importa. Amém? Fala para Rosana aí, Marquinho, a sua oração importa, pastora. A sua oração importa. Vai, fala para o irmão, a sua oração importa, irmão. Fala para ele, irmão. Eita glória. Irmão, a sua oração importa. Não pense que não é importante a sua oração. De repente tem gente orando, se matando de orar, mas Deus quer ouvir você, meu irmão. Aí você vem e faz a diferença. Dá uma frase só e aquilo que Deus estava querendo ouvir. Aí você falta, você não está presente, e Deus quer você. Eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio. Já deu, ó. O homem está orando, Deus já está respondendo: eu já te dei. Você consegue engolir essa, irmão? Eu já te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti, teu coração como este, não houve, nem Davi. E depois de ti igual, não se levantará nunca mais, irmão. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Irmãos, Salomão foi ou não foi o cara nessa atitude dele aqui? O cara acertou, gente. Aí Deus se agradou tanto que, ó, é por isso que eu falo para você, quando você acerta a oração, buscai primeiro o reino de Deus, as demais coisas vão ser acrescentadas. Por quê? Porque Deus está fazendo assim, ó, e também, fala comigo, também
Fala comigo, e também. Fala assim: Deus tem mais. Agora fala para o irmão aí: Deus tem mais. Fala para ele: Deus tem mais. Repita de novo. Fala: Deus tem mais. Levanta as suas duas mãos e fala assim: Deus tem mais. Deus tem mais para mim. Fala: Deus tem mais para mim em 2023. Dá glória batendo palma, irmão. Deus tem mais. Se você está orando 12 dias, irmão, não é possível que uma noite você não acertou a oração. Deus deu o coração sábio. E também, até o que você não pediu. Você está entendendo, irmão? Até o que você não pediu. Agora Deus, irmão, agora pronto, agora Deus foi para a galera agora. Agora Deus está feliz. O cara me pediu isso, eu vou dar mais para ele. Ele está tanto na minha presença, o camarada já sacrificou 1000. Está orando do jeitinho que eu queria que ele orasse. Não tem como Deus não derramar sobre a vida desse homem, irmão. Olha, Salomão, vou te dar mais. E também até o que você não pediu, eu vou te dar. Então, até o que eu não pedi. Olha para mim. Até o que você não pedir e você necessitar, se você acertar a oração, você vai receber até aquilo que você não pediu e precisa. Não é isso? E também até o que você não pediu, te dei. E é tudo no presente, ó. Te dei. Te dei. Assim riquezas, como glória de reino, que não havia teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Fala comigo ainda. E tem mais? Fala. E tem mais? Responde aí. Tem. Deus não para, irmão. Olha para mim. Quando você acerta, Deus não para, irmão, de derramar. Quando a gente acerta, quando a gente faz a vontade, quando a gente acerta o alvo, Deus não para. E Deus diz assim, ó: esse, fala comigo, esse, ótimo, e se andares nos meus caminhos, está vendo que depende dele? E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos. Ou seja, irmão, se você continuar crente, se continuar servo, se continuar homem de Deus, e meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Oh glória! Deus está dizendo assim, ó: eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar, e você vai desfrutar do que eu te dei. Você vai viver muito, Salomão, e vai desfrutar daquilo que eu te der. Ou seja, vida longa ao rei, vida longa a Salomão, irmãos. Olha para mim, pastor, mas a Bíblia não está dizendo que foi um sonho? Será que era verdade? Porque crente sonha, né? Mas foi um sonho, será que Salomão não está dizendo que foi um sonho? Fica comigo que eu encerro agora. Acontece que você está orando e você está crendo no que Deus está falando com você que você vai receber, mas você precisa do resultado, você precisa da prova. Como é que eu vou entender que realmente Deus está me dando essas coisas? Aparecem 2 mulheres com 2 filhos recém-nascidos, os 2 contemporâneos, 3 dias de diferença talvez.
Elas são amigas, e elas dormem junto, numa casa, na outra, enfim, são perto. E uma noite, uma delas rola por cima do filho e mata o filho. Só que essa mulher amiga pega a criança e de noite troca a criança morta pela viva da outra. E esse caso chega às mãos de Salomão. Uma delas fala: olha, nós temos 2 filhos, um morreu, e conta a história. Salomão, diz o texto, interessante, irmão, logo em seguida da oração e da dádiva de Deus sobre a sua vida, acontece esse fato. Salomão diz assim: pega a espada, corta o menino no meio, a criança no meio. São 2 mães, metade do filho para um, metade para outra. O que a Bíblia diz? Que a mãe verdadeira disse assim: não, dá o filho para ela. Interessante, irmão, que a outra diz assim, ao invés de pegar o menino, ainda diz assim: não, reparte para nós 2. Salomão mandou que capturasse, ou que desse a criança para aquela mãe, que disse: deixa o meu filho viver, deixa que ela leve a criança. Que sinal! Fiquei olhando, lendo o texto, não tenho tempo. Fala no final da história, 2 Reis 3, 28. E todo Israel ouviu a sentença que deram ao rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Não dá para a gente, nós servos de Deus, esconder aquilo que Deus nos deu. Em algum momento na nossa vida vai fluir e vai abençoar outros. A justiça e a sabedoria de Salomão foi a resposta do seu pedido, porque vai abençoar outros, vai abençoar outros, vai abençoar outros. O seu pedido só vai ser atendido, só vai ser ouvido, se tiver um contexto em que outros são colocados para serem abençoados através da sua bênção. Fica de pé comigo, por favor, em nome de Jesus. Quero pedir que o grupo de louvor suba aqui, por gentileza. Salomão, de noite, em sonhos, apareceu Deus e lhe disse: pede o que quiseres que te dê. Olha para mim, irmão. Você está pronto? Você está pronto? Você está pronto para orar? Eu penso que você nunca mais vai orar direito. Eu penso que você nunca mais vai orar de qualquer jeito. Eu penso que você entendeu o que é oração. Rasgue os papeizinhos de oração dos outros. Olha para mim. Por isso que o pastor tem ensinado a você: a melhor oração não é a oração do pastor. Que às vezes você acha que se eu colocar minha mão sobre a sua cabeça, eu até diria também, mas não só. Deus vai te abençoar por isso. Porque, irmão, isso é intercessão. A melhor oração é a sua. A melhor oração é a sua, sabe por quê? Porque você sabe a sua história e o seu contexto. Eu como pastor, os pastores da igreja, ou a gente como igreja, nós só somos um lugar, um ambiente para você conseguir orar. E quando eu faço isso, eu não estou tirando a responsabilidade da minha vida de orar pelas pessoas. Eu amo fazer isso, mas eu preciso fazer você entender. Você precisa orar, você precisa orar, você precisa orar, irmão. Deus quer ver você orando. Ele nessa noite provoca a sua oração.